O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Martinho de Tours. São Martinho foi soldado do exército romano nos últimos séculos da igreja primitiva, por volta do século III, início do século IV. E São Martinho foi o primeiro santo a entrar para a liturgia da igreja primitiva que não era um mártir. É por isso que a sua memória é celebrada na igreja do mundo inteiro. Porque até a época de sua morte e, vamos dizer assim, de sua canonização, a igreja primitiva estava acostumada a reconhecer como santos aqueles que sofreram um martírio de sangue. E São Martinho não honrou Jesus com sua morte, mas honrou Jesus com sua vida. Conta-se que, voltando de uma batalha, encontrou no meio do caminho um mendigo que estava tremendo de frio, sem ter nada o que cobrir. Então ele pegou a sua espada, cortou o seu manto, que os oficiais do exército romano usavam, e deu a este rapaz que precisava. E assim foi, seguiu o seu caminho. E alguns dias depois ele teve a visão de Jesus. E Jesus estava coberto com um manto que Martinho de Tours tinha dado ao mendigo. E Martinho perguntou quem era. E Jesus respondeu: eu sou Jesus. Estava com frio e me destes de vestir. E por isso vim agradecer-te. Esta visão marcou profundamente a vida de Martinho, ao ponto de ele ter deixado o exército e ido dedicar-se à vida de oração e contemplação, tornando-se monge. E no mosteiro ele santificou-se, santificando-se, santificou a muitos. Ele entendeu muito bem o que é o reino de Deus. E às vezes nós somos como os fariseus. Ficamos nos perguntando: o que é este reino? Quando ele vem? Onde está? A resposta de Jesus é a mesma resposta que foi dada a Martinho de Tours. O reino está entre nós. E tem até aquela canção que muitas vezes nós cantamos na Semana Santa, né? Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o rejeitamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. O reino de Deus já está entre nós.
a gente fica tentando entender primeiramente o que é o reino. Olha, a resposta de Jesus no Evangelho de Lucas é muito clara: o reino é Ele. O reino não é uma coisa que vai vir ou que vai ser construída. É por isso que nós chegamos à compreensão, e a Congregação para a Doutrina da Fé também já declarou isso em vários documentos. A gente não constrói o reino de Deus, a gente não planta o reino de Deus, a gente não edifica o reino de Deus, porque a gente não tem protagonismo nenhum no reino de Deus. O reino de Deus já nos foi dado, o reino de Deus é um dom, o reino de Deus independe do esforço humano. O reino de Deus, como vai nos recordar Bento XVI, é o próprio Jesus. Ele é o reino entre nós. E o reino nada mais é do que, se nós fôssemos mudar uma palavra, mas com o mesmo sentido, é a governança de Deus, é o senhorio de Deus, é o reinado de Deus. E por isso que o reino de Deus já está entre nós. Ou se nós fôssemos usar uma tradução que mais se aproxima do original grego que foi escrito este evangelho, aqui a tradução litúrgica diz que o reino de Deus não vem ostensivamente, o reino de Deus está entre vós, mas a melhor tradução seria: o reino de Deus está dentro de vós. E aí nós nos recordamos daquilo que nós nos tornamos no batismo, nós nos tornamos moradas de Deus. Agora, aqui está um segredo que São Martinho de Tours descobriu e que nós precisamos redescobrir hoje. Nós só vamos ver o reino de Deus quando nós começarmos a viver sob o senhorio de Jesus. Quando Jesus for nosso Senhor de fato, quando Deus for o nosso Rei, quando a nossa vida for uma vida condizente com os valores do reino. E aí está, muita gente está esperando um reino grandioso, que vai transformar tudo. Jesus já nos adverte: o reino de Deus não vem de fora, o reino de Deus já está dentro. E quando a gente percebe a força do reino de Deus, que é o amor dele gravado no mais profundo dos nossos corações, nós conseguimos fazer com que este mundo seja mudado. Nós conseguimos fazer com que o reino de Deus se torne visto. É por isso que Jesus diz: tome cuidado, porque muitos vão dizer: olha, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o reino de Deus chegou. Aquele que vem em nome do reino de Deus, isto é, o rei, chegou. E muita gente vai cair nessa lorota. Não sejam vocês bobos assim, porque o reino de Deus já está aqui no nosso coração. Jesus nos adverte, porque a tentação da gente querer algo que vá se, vamos dizer assim, transvestir de reino de Deus, mas na verdade é um reino humano, vai sempre bater às nossas portas. Tem muita gente caçando uma solução definitiva para todos os problemas em nome de Deus. E tem muita gente se apresentando em nome de Deus como a solução de todos os problemas. Como ouvi um padre dizendo hoje pela manhã: será que se de fato fosse o reino de Deus, será que se de fato fosse o dia definitivo de Jesus, o mundo inteiro já não saberia, ficaria tão escondido, tão secreto? Porque tem coisa que é muito escondida, né? Tem coisas que chegam até nós e que falam que é a última verdade, e que está desconhecida, e que não mostra no jornal, e que a igreja não fala, porque é isso, é porque é aquilo, que no fundo é uma grande lorota. Porque diz Jesus: no dia em que o reino for instaurado definitivamente nesse mundo, todos os olhos verão como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Não fica escondido. Ninguém consegue esconder um relâmpago. Vocês já tentaram esconder um relâmpago? Tem muita gente que tenta esconder do relâmpago,
mas não consegue esconder um relâmpago. Primeiro porque o relâmpago vem na hora que a gente menos espera. Ninguém sabe que hora que vai relampear. Olha para o céu até suspeita. Vai ter trovoada, vai ter relâmpagos, mas ninguém sabe a hora que o relâmpago vem. Segundo, a luz do relâmpago é vista em toda a dimensão. Ela se espalha. Terceiro, o relâmpago produz som, que a gente chama de trovão, né? E às vezes chega até a estremecer o barulho. Jesus nos fala que o reino que está dentro de nós, quando vier de modo a consumar a nossa história, vai ser desse jeito. Vai ser grandioso, glorioso, estrondoso. Não vai ter como esconder. Todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Mas antes disso, o reino precisa fermentar os corações. E fermenta-se os corações, como vai dizer Jesus, na sua entrega e na sua rejeição. Olha, se a gente quiser ser como Martinho de Tours, é necessário a gente redescobrir que esse reino está dentro de nós. Ele não vai nos isentar de problemas e dificuldades no tempo presente, porque Ele mesmo, o Cristo, sofreu e foi rejeitado. Aqui está algo que a gente não entende com a nossa razão se a gente não se submete ao senhorio de Deus. O sofrimento traz consigo uma sabedoria redentora, porque o sofrimento nos faz perceber que a morte não é o fim último da nossa existência. O sofrimento nos faz perceber que nada daquilo que a gente estabelece como prioridade, na verdade, pode substituir a força do amor de Deus, que é o bastante para a nossa vida. O sofrimento nos aproxima do mistério da cruz do Senhor. E é na cruz que a gente vê como é o reino de Deus. Na cruz a gente olha para Jesus e vê escancarado o reino de Deus. Não tem nada de beleza, não tem nada de ostentação, não tem nada de luxuoso, não tem nada de grandeza, não tem nada de honroso. Pelo contrário, às vezes custa até a nós que entendemos o mistério da cruz contemplarmos de olhar. Mas ali está o reino de Deus cravado aos nossos olhos, para que nós entendamos que o reino de Deus começa quando nós deixamos marcar-nos de dentro para fora pela força do amor. Se agirmos com amor, somos no mundo sinais do reino definitivo que virá. Se deixarmos o amor nos transformar, estamos começando a colocar no mundo sinais, luzeiros, que aponta para o grande luzeiro que é o Cristo Jesus. É por isso que o André cantou, João 15:5, eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante a vez de dar. Quando a gente olha para esta antífona de aclamação ao Evangelho, a gente fica pensando assim, o que tem a ver com o Evangelho? Tudo. Porque se a gente não entende que o reino chega a nós porque estamos, vamos dizer assim, misturados, unidos a Jesus, a gente não consegue dar o fruto da vigilância, do amor, da paciência, do perdão, da bondade, da honestidade, da justiça. A gente só vai conseguir produzir esse fruto se, estando unido a Jesus, percebermos que a seiva da sabedoria, que produz tudo isso que ouvimos na primeira leitura, já chega ao nosso coração, porque Ele está mais do que entre nós, Ele está dentro de nós. Somos moradas dEle. Agora é deixar que esse Deus que mora dentro de nós seja de fato o Senhor a guiar os nossos caminhos, aquele que orienta os nossos passos e que tem a palavra final na nossa história, para que, agindo sob o seu governo, agindo sob a sua realeza, possamos transformar o mundo na força do amor, para que este mesmo mundo creia, se abra e espere a consumação do reino definitivo que um dia virá
transformar essa história e levar aqueles que souberam viver sob o seu poder à plenitude da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: